pessoal, estufa no sistema semi-hidropônico. Gaúcho, muito obrigado pela sua disposição de sempre, meu amigo. Vamos junto. É isso aí. Vamos falar mais um pouco aí sobre essa cultura tão bacana que é o morango. E aí quando a gente trabalha em estufa, no sistema semi-hidropônico, não tinha como eu não chamar você para fazer parte do nosso bate-papo aqui no meu canal. Porque um dia a Juju que vai estar tomando conta dessa questão. Juliana está aqui, só na expectativa aqui. Aprendendo também. Aprendendo também, não é isso? Pessoal, quem puder seguir, curtir, compartilhar, a gente sempre fica muito grato. Gaúcho, você está dando números aí para nós já da estufa? Opa, vamos lá. O que a gente fala sempre? A estufa ela tem que ser em formato de túnel. Por que túnel? Por causa da questão, a gente fala de estufa. Tá? Ela tem que ter uma temperatura mais padronizada. Pé direito. O que é pé direito, para quem não entende? Essa lateral aqui, 3 metros no mínimo. Por que 3 metros? Ventilação. Morango quer folha seca. Folha seca para quê? Para não ter problema de doença fúngica e umidade. Perfeito? Folha verde e seca, não Isso. folha que seca, né, Gaúcho? Comprimento até 60 metros. O que é 60 metros? De comprimento. Vou começar do início e vou até 60 metros de comprimento. Ah, Douglas, por que até 60 metros? Uma por causa da questão do manejo e outra questão também da sua lona. Normalmente é ao máximo que vem o rolo, né? De 60 metros. Lembrando sempre, morões de 3 metros, espaçamento entre eles. O que é morões? Esse vão que a gente tem. Por quê? Por causa do arco. Se você tiver um espaço muito largo, a tendência sua é de arriar a estufa. E aí ela vai caindo toda essa parte de estrutura, ela cede no meio, por causa da chuva, vento e tudo mais. Então você tem problema. Outra coisa importante, laterais abertos. Para quê? Para pulverização, tanto biológica ou convencional. Gaúcho, polinização e pulverização, não é isso? Qual é o interessante aqui? As abelhas, elas fazem 90% da sua polinização, ou 99%, para falar a verdade. Quais são as principais que fazem a polinização? Nós usamos principalmente as abelhas sem ferrão, o jataí, essas, o sul, enfim, são várias, né? O canal tem até um canal só de abelha. Mas pega a abelha sem ferrão, para quê? Ela vai trabalhar para você, normalmente uma estrutura de 6 por 20, que é o que a gente está recomendando para quem está começando, né, 120 metros quadrados. Você tem a vantagem desse sistema, que as 2 caixas de abelha vai fazer todo o seu sistema e você vai ter uma alta produtividade. Difusor cristal ultravioleta 150 micra. Micra é a espessura dele. Da lona. Da lona, que é essa parte branca, né, meio leitosa que a gente fala. Por que tem que ser lona? Para quê? Para você criar uma estrutura mais otimizada e isso proporciona então a estrutura. Gaúcho, deixa eu ir pro vídeo agora que eu quero falar um negócio aqui, a parte aqui. Juliana assumiu aí. Gaúcho, é interessante, pessoal, que eu sempre falo que não precisa de estufa no sistema hidropônico de alface. Todo mundo já escutou falar isso e eu continuo reafirmando isso. Perfeito. Você também concorda? 100%. A gente tem prática já isso? Então assim, Gaúcho, aqui eu vim para frente da câmera para continuar reafirmando isso. Eu queria que você falasse para o pessoal, principalmente para quem está seguindo o nosso canal, por que estufa aqui é fundamental e eu não coloco nas alfaces. Aqui eu vou colocar, pessoal, eu também vou montar uma. Vamos lá. Vocês lembram quando a gente fala da questão do plantio no chão? Lembrou? Bem, o plantio no chão você tem problema de umidade e tudo mais. Perfeito? Se eu sei que o meu problema no morango é a umidade, se eu deixar ela aberta, automaticamente eu vou ter umidade na folha. Concorda? Então eu vou ter que zerar a umidade na folha. Lona. Por que ultravioleta? Para eu não queimar meu morango, senão eu vou ter um efeito estufa dentro da estufa. E aí vai sapecar tudo, né, o modo de dizer, ou queimar. Outra coisa importante, na lateral a gente não fecha, a gente coloca sombrite. Para quê? Eu não posso criar um efeito estufa na estufa. Então eu tenho ventilação na parte superior do teto. Sempre montar a estufa na sua parte maior em direção ao vento principal do terreno, isso, não é isso? Parabéns. E pensando sempre no sol. O sol da manhã entra aqui, gira por cima, e aí você não tem de frente o sol, ou na parte de tarde, batendo na horizontal para queimar suas plantas. Outra coisa interessante, esse central são 5 metros, não é 1 metro a mais nem 1 metro, é 5 metros no centro. Para quê? Para eu fazer a envergadura e eu ter as condições da minha planta ficar sadia. Outro pulo do gato. Douglas, antigamente eu via fileiras duplas, depois nós vamos estar mostrando.
furada. Planta ou no slab na canaleta e uma linha só. Você otimiza, depois eu vou dar os espaçamentos. E aí o que acontece? Quem trabalha mais com agroturismo, que é a nossa função lá na MD, Frutos da Terra. Fala aí o arroba de vocês, Gaúcho. Arroba MD Frutos da Terra. Sigam lá, vocês vão ver o turismo de experiência, inúmeras coisas lá. Depois eu vou, no final eu vendo o peixe. Mas aqui no lado você tem 80 centímetros. Cada slab, né, é 1 metro. Então você tem maior produtividade. Isso proporciona a você melhor aeração, melhor produtividade, mas o fundamental, manejo. Vamos lá, Júlio? Vamos lá. Opa, fileira simples, 85 centímetros de cada uma. Isso aqui lembrando que é o vão da estufa, tá? Isso aqui são várias vãos, se você quiser fazer ela mais comprida ou menor. Douglas, qual que é a vantagem? Se você fizer de 8 metros, você não precisa reforço no seu arco. Se você fizer ela de 10 ou 12 metros, o arco vai ser mais caro, porque você vai ter reforço. Isso sai muito custo. Quando a gente trabalha de 8 metros também, mas fileira dupla, você tem um espaçamento de 80 centímetros, 85 também. Só que qual é o problema? Aqui no meio você vai ter muita problemática de doenças fúngicas, porque vai tampar muito. E maior dificuldade em colher o morango. Também, porque o acesso é mais complicado. Vamos passando? Aqui também, para vocês terem uma ideia, isso aqui na bancada. O que é a bancada? Nós temos o solo, você vai enterrar 40 centímetros, 80 centímetros de altura, mais a altura do slab. O slab deve ter em torno de 25 centímetros. Slab é o travesseiro, é o colchão para plantar o morango, pessoal. Ou a calha. É. E aí ele tem 1,30 m de espaçamento, onde ele vai ficar fixado dentro de uma canaleta com 2 ripas. Vou mostrar depois. 1,30 m. Por que 1,30 m? Onde ele vai fazer a fixação. Isso mostra. Eu vou mostrar o slab agora aqui. Para fixação. O solo. Outra coisa importante. Gente, a bancada ela tem que estar em curva de nível. Curva de nível ou reta. Ela tem que estar nivelada. Por quê? Para você não ter problema. Para não ter problema. Vou pegar o slab aqui enquanto que o canal faz a filmagem aí. Porque aí o Gaúcho está mostrando sem a marca. Esse aqui sem a marca. Se nós mostrar a marca, nós ganhamos patrocínio, será? Vamos ver. Não, pode mostrar aqui, é referência para nós. Tá? É a Turfa Fértil é o melhor que nós estamos tendo hoje no mercado. Por quê? Por causa do substrato. O tipo de substrato deles, você tem menor incidência de doenças fúngicas. Depois eu vou mostrar ele na prática. Vamos lá, Juju? Passando no próximo. Vamos lá entender um pouco. Aqui é fileira simples. Perdão, fileira dupla nas duas. Tá? Você tem maior plantas por hectare. Perfeito? Só que, tá vendo que agora na primeira foto aqui, nós temos elas bonitinhas, tudo aerado e tal. Beleza, aqui você não tem problema. O problema, aqui nós estamos falando aqui em 45 dias de plantio. Aqui nós já estamos falando aí em 60, 65 dias de plantio. Aqui, qual é o seu problema? O seu problema é que aqui no meio não vai ter sombreamento. E aí doença come solta. Principalmente lagarta, besouro, outras coisas. Então você tem pragas e doenças aqui dentro. Isso aqui qual é a problemática? Perca. Vocês estão vendo em cima que tem uma mangueira. Opa, minha temperatura subiu a mais de 30 graus, ou 27 e tal. Você molha, tem os microaspersores aqui dentro, você molha e você mantém a umidade ou o ambiente mais fresco. De 15 até 27 graus. De 15 a 25 graus. 25, 100%. Você não precisa se preocupar com nada. Do ambiente. Do ambiente. Subiu mais a temperatura, a planta trava. Então você tem que equilibrar. Né? A gente tem os typezinhos e tal, tranquilo para isso. Os relé térmicos, enfim. Vamos lá, na próxima. E aqui é o pulo do gato. Fileira simples. Lembra do slab que eu mostrei para vocês? Então as mudas ficam aqui, normalmente 8 mudas por metro. Né? Eu gosto de plantar 7 por causa do espaçamento, mas de 7 a 8 mudas por metro. Tá? A mangueira passa por dentro, depois eu vou mostrar para vocês, para ter isso aqui de diferença. Opa, quanto tempo tem uma estrutura dessa? Isso aqui com 5 meses você já está colhendo esses morangos dessa forma. Olha como é que fica mais bonito. E o mais importante, você tem maior produtividade porque você tem acesso. Lá na outra, você tinha que acessar ao meio. Aqui não. Você vai colhendo na própria altura da cintura. Dos dois lados. Dos dois lados e você otimiza. Pulverização é mais fácil, manejo é mais fácil. Para quem mexe com agroturismo é um pulo do gato, porque você aproveita mais a quantidade de morangos e também a sua venda. Como é que é o arroba da Mari lá? @MD Frutos da Terra. Mari é esposa. Essa aqui é a outra.
Uma coisa interessante, quando a gente faz o colchão, ou a calha que a gente fala, ele pode arriar. No slab, muitas vezes não arria. Se você olhar aqui tem uma régua e aqui outra, ou aqui no lado, 2 pares de régua. É só para fixação do colchão, ele não vai arriar lá no meio não. De vez em quando a gente coloca, ó, sempre na transversal, né, Gaúcho? Isso. Nunca deitadinho, né? Pode ser até deitado. Qual é o problema de deitado? Se você colocar ele deitado, os morangos eles não vão ficar pendentes. Vê como é que ele fica aqui? Na outra, na anterior, você vê ele todo numa barreira. Então você cria isso, obrigado. Aqui você tem uma barreira de morangos. Voltando, isso. E aqui você tem ele meio apoiado. Isso dá problemas também de encostar aqui e dar alguma fusária, alguma podridão. Final de linha, sempre uma mangueira que faça a limpeza da transmissão toda da sua água. Tá? A gente fura ele normalmente com uma broca, um cano, enfim, para passar a mangueira e criar essa bancada. Tá bom? Lembrando, a água sempre limpa o seu sistema. Embaixo aqui eu posso plantar alguma coisa? Verdura? Não. O máximo que você pode plantar é um feijão. Aqui, feijão não, amendoim forrageiro, perdão. Amendoim forrageiro. Para quê? Para você manter um ambiente. Aqui no Espírito Santo, às vezes você encontra aquele caramujinho, caracolzinho. Então você tem como ter uma incidência. O que a gente recomenda? Coloca garnizé, aquelas garnizé em brava, que são pequenos, não sobe, não come seu morango, e automaticamente você limpa toda a sua propriedade. Se subir, você puxa o pescoço e come ele, que também é gostoso. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Depois a gente vai falar um pouco sobre a nutrição, mas o substrato, a muda, manejo da nutrição e o manejo da irrigação são fundamentais para aquele sistema funcionar 100%. Próximo vídeo? Vamos lá para o próximo. Beleza, então. Antes de falar um pouco do próximo, lembrando do substrato, nós temos ele aqui, para vocês entenderem um pouco. Só para finalizar, né, cara? Acho que aí qualquer coisa você pode falar do substrato, que está tudo aqui já, né? Vamos falar do substrato. Então. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o substrato que a gente usa, tá? Então esse substrato. A base de carvão e palha de arroz Forno, carbonizado. né? Deve ter umidade, deve ter uma boa drenagem, ele não pode ensopar, deve permitir uma boa aeração, deve ter um bom estabelecimento físico, quimicamente inerte, que não vai ter doenças, biologicamente também não pode ter, baixo custo e alta relação com o CN, que é a questão de troca, né, para questão de fixação. A troca de substâncias para a planta absorver. Para a planta ter absorvância. Volta antigamente na anterior, mais uma. Lembrando que aqui assim é furado embaixo da calha do colchão, né, do slab. Para quê? Para que quando você plante, não fique empoderando a água aqui embaixo para não dar podridão. Lembrando sempre do solo, quando a gente planta no chão, dá muito problema de doença fúngica. Aqui você não vai ter esse problema. Vamos para o próximo? Beleza, meus amigos. Quem puder, Gaúcho, @... MDFusos da Terra ou o canal do canal. Tamo junto. O meu é @Wagner Canal. Juliana, seu @? @Juliana Azevedo. Beleza.